Beleza, pessoal, vamos agora falar sobre geometria analítica, na parte de circunferência. Vamos que vamos. Circunferência. Então aqui eu marquei um ponto. A partir desse ponto central, eu marquei aqui uma distância, ó, essa distância em vermelho. Marquei a mesma distância a partir do ponto central também. Fui fazendo a mesma distância de todos aqui. De novo, aí fui marcando a partir do ponto central. Então, com o ponto aqui, ó, eu marquei um ponto, outro ponto, outro ponto, outro ponto, e assim fui indo, certo? Então, se você perceber, eu uni todos os pontos. Quando eu uni, formou esse arco, que esse arco é chamado de circunferência. Então, como eu falei, esse arco é chamado de circunferência. Então, tudo começou a partir desse ponto aqui, ó, desse ponto central. Essa distância aqui que eu fui marcando para todos os lados tem nome, que eu vou chamar de raio. Então, o que seria o raio? É a distância do centro a qualquer ponto da circunferência. Então, ó, aqui eu tenho infinitos raios, porque eu posso botar um para cá, um para cá, um para cá. Então, a marcação da circunferência foi feita a partir de um ponto central e uma distância fixa, que eu vou chamar essa distância de raio. O centro, como eu falei. Percebam agora que eu marquei agora uma reta que passa de um lado, ó, que vai de um lado para o outro na circunferência passando pelo centro. Percebam isso, ó. Passei uma reta pelo centro até o outro lado. Então fui de uma parte de um arco ao outro passando pelo centro. Essa reta, ela recebe o nome de diâmetro. Então, esse segmento aqui de reta é chamado de diâmetro. Então, o que seria o diâmetro? Espera aí. Do centro para cá eu tenho um raio. Do centro para lá eu tenho outro raio. Então, diâmetro é composto por dois raios. Então, aqui, ó, diâmetro é igual a dois raios. Um raio para um lado, um raio para o outro. Então, aqui em outras palavras, o diâmetro é uma corda que passa pelo centro da circunferência. Então, isso aqui é uma corda, passa pelo centro, pega dois raios, então essa corda é chamada de diâmetro. Em outras palavras, é como se ela dividisse a circunferência, ela divide a circunferência em duas partes iguais, ó, um arco para cima e um arco para baixo. Esses arcos têm o mesmo comprimento. Agora eu passei aqui outra corda, só que essa corda não passa pelo centro, então ela não é diâmetro, é apenas uma corda mesmo. Então, corda é a distância, o segmento entre dois pontos da circunferência. Olha só, corda é a distância entre dois pontos da circunferência. Então, aqui é uma corda. Aqui também eu tenho uma corda, mas como passa pelo centro, essa corda recebe o nome de diâmetro. Vamos continuando. Aí, continuando, nós temos circunferência. É o conjunto dos pontos do plano equidistante do ponto C a uma distância r. Olha só, então toda essa circunferência ela é equidista do ponto central. A que distância? O raio. Então essa é a definição de uma circunferência. É o conjunto dos pontos do plano equidistante do ponto C a uma distância r. Essa distância r, com certeza é maior do que zero, é chamado de raio. Vamos lá. Diferença entre círculo e circunferência. Então, aqui vamos fazer uma pequena revisão. O que seria um círculo, o que seria uma circunferência. Aqui, essa parte vermelha, esse arco aqui todinho, ó, é chamado de circunferência. Porque, olha só, então, se eu pegar bem aqui, marcar um ponto e der uma volta aqui, ó, por cima da circunferência e voltar para o ponto que eu marquei inicialmente, isso aqui eu tenho o comprimento da circunferência. Então, o comprimento da circunferência é como se fosse o quê? A distância que você tem ao contornar a circunferência até o seu ponto inicial novamente. Imagine uma praça circular. Então, se você andar aqui, ó, em volta da praça, você andou no comprimento dela, certo? Então, o comprimento, como é que eu calculo essa distância? Essa distância tem uma fórmula, está aqui bem aqui a fórmula. A distância é igual a 2πr.
2π. O π vale aproximadamente 3,14. E o R seria quem? O raio da circunferência. Não se esqueça. Se tem circunferência, ela possui um raio. Então, o raio é uma parte muito importante da circunferência. Uma coisa importante também a salientar, a falar aqui, é que o quê? Que circunferência não tem área, porque circunferência é só o contorno aqui, ó, é só essa volta. Então, eu posso dizer que não existe área em circunferência, ok? É como se você imaginasse um anel. Um anel seria uma circunferência. O bambolê seria uma circunferência. A calha de uma bicicleta e assim sucessivamente, ok? Então, aqui dentro não é plano, ok? Não é sólido. Agora, o círculo. Olha só a diferença. O círculo é só você lembrar de uma moeda totalmente sólida. Então, uma moeda ela não é uma circunferência, ela é um círculo. Já o círculo, podemos calcular a área, porque tudo isso aqui é plano. Nós temos que a área do círculo é dada com πr ao quadrado. Então, pediu a área do círculo, você calcula com πr ao quadrado. Comprimento da circunferência, que essa volta aqui é 2πr, então não confunda, ok? Ah, mas eu já vi questões, calcule a área da circunferência. Só que, na verdade, não seria a área da circunferência, seria a área limitada pela circunferência. Ok? Tem essa diferença. Vamos para a próxima. Então, agora vamos estudar o quê? As equações da circunferência. Vamos lá. Pessoal, aqui eu coloquei aqui só para representar, porque aqui nós vamos estudar duas formas da equação da circunferência, certo? Vamos lá. Considere no plano cartesiano uma circunferência de centro. Como eu falei, toda circunferência ela vai ter um centro e vai ter quem? Um raio. Então isso é muito importante. Um raio R e um ponto qualquer da circunferência que eu vou chamar de P. Então qualquer ponto que eu pegar sobre a circunferência eu vou chamar de P. Aí ele vai ter um X e vai ter um Y, como mostra a figura a seguir. Olha só. Se estou falando de circunferência vai ter quem? O centro. Quem é o centro? Eu vou aqui as coordenadas A e B. Toda vez que eu me referir aqui ao centro agora, eu vou relacionar com as coordenadas A e B. A e B, no nosso caso, vai ser o nosso centro. E aqui, ó, qualquer ponto que eu pegar aqui, eu vou chamar de P, qualquer ponto. Então, esse ponto P, eu vou chamar de coordenada X e Y, porque ele vai ter um valor em X e um valor em Y. E essa distância aqui, do centro ao P, é o que chamamos de raio, né? Que o raio é a distância do centro à extremidade da circunferência. Vamos lá. Teorema de Pitágoras. Então, aqui é apenas uma revisão, ok? Então, a partir de agora, vamos usar o Teorema de Pitágoras. Mas antes, eu vou só relembrar vocês o que seria o Teorema de Pitágoras. Temos aqui um triângulo retângulo. Por quê? Por que retângulo? Triângulo. E tem um ângulo reto bem aqui no canto. Então, isso é chamado de triângulo retângulo. E o Teorema de Pitágoras só pode ser aplicado nos triângulos retângulos. Que falam o quê? Lembram disso que é costumado falar que quem é a hipotenusa é o lado maior do triângulo retângulo. Se você observar, esse é o lado maior. Mas para não confundir, a hipotenusa sempre vai estar oposto ao ângulo de 90 graus. Achou o ângulo de 90 graus? À frente dele vai estar a hipotenusa. Mas se você achou a hipotenusa, o que sobra vai ser os catetos. Então, se tem hipotenusa, sobrou esse lado e sobrou esse outro lado. Então, esse lado vai ser um cateto e aqui vai ser o outro cateto. Chamamos de cateto C e cateto B, não é? Vamos lá. O que fala o Teorema de Pitágoras? É aquela hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ok? Mais uma vez, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, certo? Mas só lembrar que sempre aqui vai ficar a hipotenusa e aqui vai ficar os dois catetos ao quadrado.
Ok? Então vamos aplicar essa fórmula aqui de Pitágoras, o teorema de Pitágoras, para achar o quê? A equação da circunferência. Por quê? Se você observar bem aqui, ó, aqui eu tenho um raio, beleza? Com esse raio eu posso marcar bem aqui, ó, e formar um triângulo retângulo, um triângulo igual a esse aqui, ó. Então nós vamos ter aqui o quê? Um triângulo. Aqui, essa distância é x menos a. E essa distância aqui vai ser y menos b, ó, que é o pedacinho daqui, ó, o de cima menos o de baixo. Então aqui é y menos b. Então como ficou x menos a aqui embaixo e aqui y menos b. E a hipotenusa ficou para quem? Para o raio. Vamos lá. Vamos achar a equação reduzida da circunferência, que é a primeira equação que vamos estudar. Olha só, naquele triângulo lá que eu mostrei para vocês, tá aqui, ficou y menos b, esse lado, e aqui ficou x menos a, esse outro lado bem aqui, igual ao, aqui o raio. Aplicando o teorema de Pitágoras vai ficar, só que no começo com a hipotenusa, eu fiz só inverter, ó, aqui ficou hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas quem é um cateto? X menos a. Quem é o outro cateto? Y menos b. Mas tudo elevado ao quadrado. Pronto. Essa aqui já é a equação da circunferência, que é chamada de equação reduzida. Equação reduzida da circunferência. Vamos para a próxima. Ah, certo. Aí, o que é que eu vou falar bem aqui na equação reduzida? O que é a parte mais importante? Esse A e B, eu falei que seria quem? O centro. E aqui nós temos quem? O raio. Então é importante saber o quê? Para você achar a equação reduzida, basta saber de duas coisas. Que duas coisas são essas? É você saber o centro e o raio. Beleza? Vamos agora para os exemplos. Exemplo 1. A equação reduzida da circunferência de centros 3 e 4 e raio de medida 5. Então, vamos lá. Primeiro, aqui fala que a equação reduzida, quer saber, a equação reduzida da circunferência de centro 3 e 4. Então, nós temos bem aqui o centro, 3 e 4. E nós temos o raio, 5. Como eu falei, a equação reduzida, para montar a equação, basta o centro e o raio. Como ele me deu o centro e o raio, basta calcular. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Vamos lá. Quem é o A? É o centro. Então, o centro é formado por quem? Por 3. E quem é o B? O B é 4. Por quê? Porque também é formado pelo centro. E quem é o raio? 5. Então fica 5 ao quadrado. Vou repetir e desenvolver o 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Pronto. Essa é a equação reduzida da circunferência. Então perceba, se pedir a equação reduzida da circunferência, basta achar o centro e o raio. Com o centro e o raio é só substituir o A e o B e o R. Pronto, desenvolve o quadrado do raio e o resultado já é a equação da circunferência na forma reduzida. Vamos agora para a próxima questão, o próximo exemplo. Determinar o centro e o raio da circunferência de equação. Pessoal, agora eles querem que ele já deu a equação reduzida e ele vai querer apenas agora o centro e o raio. O centro e o raio. Ok? Ó, sabemos que com x está o A e com o I, aqui bem que é um Y, certo?
Correção, bem aqui é um y. Com o x está o a e com o y está o b. Então, mas observe uma coisa, a fórmula é x menos y menos. O centro você vai fazer o quê? Você vai pegar o sinal oposto daqui, ó. Aqui não tem menos 2. Aqui é 2. Aqui não tem 4. Então fica menos 4. Então, esse é o centro. A, 2 por quê? Porque tem o menos da fórmula. Aí menos com menos, mais. Aqui tem mais, só que tem menos na fórmula. Menos com mais, menos. E o raio, perceba que o raio lá é sempre ao quadrado. Então, o raio vai ser a raiz de 25. Por que raiz de 25? Porque aqui fica raio ao quadrado. O raio vai ser igual a 5. Pronto. Com isso, finalizo o exemplo 2. Exemplo 3. Qual a equação reduzida da circunferência em que as extremidades de um diâmetro são ponto A, 4 e 0, e o B, 0 e 4. Então, aqui, perceba uma coisa. Está falando em diâmetro. Só que falando em diâmetro, você já lembra que o diâmetro vale 2 raios. Então, para me achar a equação reduzida, eu necessito do raio e não do diâmetro. Então, o que é que eu faço? Eu vou pegar exatamente a metade do diâmetro. Por quê? Porque se o diâmetro é 2 raios, se eu pegar a metade, eu tenho um raio. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Vou pegar a distância de A até B. Porque assim eu calculo o tamanho do diâmetro e depois de calcular o tamanho do diâmetro, eu corto ao meio, ou seja, eu divido por 2 e encontro o raio. Vamos lá. Só lembrando que a fórmula x de B menos x de A ao quadrado mais y de B menos y de A também ao quadrado. Então, essa é a fórmula de quem? Da distância entre dois pontos. Então, continuando. Quem é o x de B? O x de B é 0. 0 menos. Quem é o x de A? X de A é 4. 0 menos 4 ao quadrado. Y de B é 4. Y de A é 0. Isso aqui ao quadrado. 0 menos 4 dá menos 4. Fica menos 4 ao quadrado. 4 menos 0 também é 4. 4 ao quadrado. Aí você pode fazer o que aqui? Menos 4 ao quadrado dá 16. Negativo ao quadrado fica positivo, porque menos com menos é mais. Mais 4 ao quadrado também 16. Aí aqui, você pode fazer isso aqui, ó. 16 mais 16 dá 30 e distância de A até B é 32. Mas só, se você quiser também, você pode simplificar. Para quê? Para ver quem sai e quem fica do radical. Ó, simplificando, 32 dividido por 2 vai dar quanto? 16. Dividido por 2, 8. Dividido por 2, 4. Dividido por 2, 2. Dividido por 2, 1. Como é que nós temos raiz quadrada, então eu vou juntar de 2 em 2. Fica 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, e sobrou esse 2 bem aqui, ó, e sobrou um 2. Então, vou botar aqui. 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2. Quem está ao quadrado sai, quem não está ao quadrado fica, né? Então, esse sai e esse sai. Então, fica 2 vezes 2. E aqui ficou quem? 2. Aí 2 vezes 2 dá 4, raiz de 2. Isso é o diâmetro, 4 raiz de 2. Mas eu posso pegar esse diâmetro agora e dividir por 2 para me achar o raio. Então, o raio é o diâmetro dividido por 2. Mas quem é o diâmetro? É 4 raiz de 2. Dividido por 2 da fórmula.
Então eu pego 4, não posso dividir isso aqui, ó, aqui está no radical, aqui não está, então eu vou dividir os dois que estão fora. 4 dividido por 2, 2, aí repete a raiz. Então raio é 2, raiz de 2, pronto, achei o raio. Depois que eu achar o raio, agora eu vou fazer o quê? Eu vou atrás do centro, né? Mas quem seria o centro? O centro agora, vamos aqui, vamos atrás do centro. O centro é exatamente o ponto médio do diâmetro. Então, vamos calcular o ponto médio. Então, o ponto médio vai ser x do ponto médio, vai ser x de A mais x de B dividido por 2. Y do ponto médio vai ser y de A mais y de B dividido por 2. Vamos lá. Mas quem é o x de A? É 4. Quem é o x de B? 0. Dividido por 2. Então, x do ponto médio vai ser 4 mais 0 dá 4, dividido por 2 dá 2. Y do ponto médio vai ser quem? Quem é y de A? É 0. Também aqui, ó, 0. Beleza? Agora, mais y de B. Quem y de B é quem? 4. Tudo isso dividido por 2. 4 mais 0 dá 4, dividido por 2 dá 2. Então, quem é o centro? Nesse caso, vai ser 2 e 2. Pronto. Se eu tenho aqui o raio e tenho o centro, é só agora achar a equação reduzida da circunferência. Qual é a fórmula? A equação reduzida vai ser igual a x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Eu vou substituir quem? O centro. Quem é o centro? É o 2 e 2. Então fica x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 também ao quadrado igual. Quem é o raio? O raio é 2 raiz de 2. Então fica 2 raiz de 2 ao quadrado. Agora eu vou só repetir aqui e vou desenvolver lá. X menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Ó, raiz de 2 ao quadrado, cancela o 2 com a raiz, então fica 2. 2 ao quadrado dá 4, certo? Então fica 4 vezes 2, porque saiu da raiz. Então, 4 vezes 2, 8. Então, essa é a equação da circunferência. Equação reduzida. Beleza? Então, vou fazer bem aqui um resumo. Toda vez que der o diâmetro, você vai ter que fazer dois processos. O primeiro processo é quem? A distância entre os dois pontos. Porque assim você vai encontrar o raio, certo? O primeiro processo é calcular a distância entre dois pontos, porque assim você vai ter o valor do raio quando dividir por 2 aqui. E o segundo é achar o centro, mas quem é o centro é o ponto médio do diâmetro. Então, o ponto médio é só aplicar a fórmula do ponto médio que você vai achar o centro. Achou o centro, aí você vai só substituir o centro e o raio e vai achar quem? A equação da circunferência. Então, eu tenho 3 etapas. A primeira, distância entre dois pontos. A segunda, ponto médio. E a terceira, a equação. Vamos para a próxima. Exemplo 4. Qual é a equação reduzida da circunferência que tem raio de medida 3, tangencia o eixo das abscissas no ponto A e está contida no quarto quadrante? Então é o seguinte, aqui nós temos que fazer por etapa. Vamos ter que ler a questão agora, tirando os valores, os dados. Vamos lá. Primeiro, qual é a palavra importante que tem? Qual é a equação reduzida da circunferência? Olha só, quer saber a equação reduzida da circunferência. Isso é importante. Agora, que tem
o raio medida 3. Então, o raio mede 3. E o que mais? Que tangencia o eixo das abscissas no ponto A0 e 4. 4 e 0. E está contida no quarto quadrante. Então, vamos lá. Então, tem que fazer essa diferença aqui. É tangente ao eixo X. Aqui está no quarto quadrante. E que o raio é 3. Vamos lá. Vamos para o desenho. Aqui está o desenho. A circunferência está no quarto quadrante. E está tangente ao eixo X no ponto 4 e 0. Então, nós temos aqui o valor o valor 4. Certo? Por que 4? Porque bem aqui, ó, tangencia no ponto 4 e 0. Então, se é 4, eu posso dizer que essa distância aqui é 4. Agora, mas ele falou que o raio mede 3. Então, o raio eu posso pegar e fazer isso aqui, ó. Se o raio mede 3, então eu vou botar bem aqui. Esse aqui é o raio. Então, o valor dele vai ser 3. Se eu pegar e fizer isso, ó, unir para cá, nós temos o que? O centro. O centro vai ser o que? O centro vai formar por... Se essa distância aqui é 3, aqui também vai ser 3. Então, vou botar 3 bem aqui. Porque essa mesma distância. Só que isso aqui está na parte negativa do y. Está na parte negativa, então aqui vai ser menos 3. Ficou formado por quem? 3 e menos 3. Agora, opa, não é 3 e menos 3. Quem é o x? Então, vou voltar bem aqui. O primeiro valor é de x. Então, esse ponto bem aqui, o x vai bater aonde? No 4. E vindo para cá vai bater aonde? No menos 3. E o centro vai ser 4 e menos 3. Pronto, já tem o centro, já tem o raio. Então agora eu vou montar a equação reduzida da circunferência, porque basta ter o centro e o raio para montar. Qual é a equação reduzida? É aquela que fala x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, tudo isso igual ao raio ao quadrado. Mas quem é o centro? O centro é formado por 4 e 3. Sabemos aqui, ó, esse é o A e esse é o B. Então aqui, o A é quanto? 4. Então no lugar do A, vou botar 4 ao quadrado, mais y menos. Quem é o B? O B é menos 3, só que menos, com esse menos aqui, vai trocar o sinal, vai ficar mais. 3 ao quadrado igual. Quem é o raio? O raio é 3, só que fica 3 ao quadrado. Logo, x menos 4 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado é igual a 9. Qual é a pergunta? Qual a equação reduzida da circunferência? Então, se eu tenho um centro e tenho um raio, é só substituir na fórmula que eu vou ter a equação reduzida. Então, a questão 4 foi finalizada. Vamos agora para a próxima questão, o próximo exemplo. Então, nesse caso agora, vai ser mais um tópico. Equação geral de uma circunferência. Nós vimos até então a equação reduzida. Agora vamos passar para a equação geral. Como é que eu acho essa equação geral da circunferência? Basta eu pegar a reduzida, aqui ó, vocês conhecem, essa é a reduzida, ó, x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, tudo isso igual ao raio ao quadrado.
Percebam que isso aqui está reduzido por quê? Porque eu não desenvolvi os quadrados. Quando eu desenvolver os quadrados, vai deixar de ser reduzida e vai ser agora a equação geral. Beleza? Vamos desenvolver. Primeiro, eu vou aplicar a regra. Que regra é essa? O quadrado primeiro, olha só, porque eu tenho o quadrado da diferença. Quadrado primeiro. Aqui para facilitar, vou fazer o quadrado do segundo. E aqui no meio, os três se multiplicando. Ó. Aqui o sinal é de quê? Menos. Agora vou multiplicar os três ao mesmo tempo. 2 vezes A vezes X. Vai ficar 2AX. Aí aqui, mais. A mesma coisa eu vou fazer para cá. Aqui eu tenho mais aqui de fora. Vou desenvolver o primeiro ao quadrado. O segundo ao quadrado. E aqui no meio, a multiplicação dos 3. Só que aqui tem menos, então eu vou botar menos. Eu vou pegar 2 vezes b vezes y, vai dar 2by. E aqui eu boto mais. Então, ó, quando eu desenvolvo um quadrado, vai dar 3. Aqui, ó, vai dar 3 resultados. Desenvolvi o outro quadrado, também deu 3 resultados. Esse r eu vou jogar para frente. Então, fica menos r ao quadrado. Tudo isso igual a 0. Agora eu vou pegar e vou organizar. Primeiro eu vou pegar quem, ó? Vou pegar x ao quadrado. Depois eu vou pegar y ao quadrado. Depois, menos 2ax. Depois, menos 2by. Pronto. Aí sobrou os termos independentes, que é o a, b e o r. Então, vou juntar todos dentro de um parêntese. Ó. A ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Tudo isso igual a 0. Então, eu tenho que isso aqui é a equação da circunferência, certo? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado, tudo isso igual a 0. Então, eu falo que isso aí é a equação geral da circunferência. Ok? Tudo isso é a equação geral da circunferência. Então, vamos continuar bem aqui. Para que serve isso aí? Nós vamos aplicar mais adiante. Agora vem, determinando o centro e o raio. Se a questão me der uma equação geral, como é que eu vou determinar o centro e o raio? Vamos lá. Primeiro método, que é o método completando os quadrados. Então aqui eu tenho uma equação geral. Ó. X ao quadrado mais y ao quadrado mais 8x menos 6y menos 11 igual a 0. Então, para me achar o centro e o raio, eu vou aplicar a primeira regra, certo? Que vai ser exatamente o método 1, completando os quadrados. Vamos lá. Como é que eu faço para completar os quadrados? Primeiro eu vou separar o x do y. X ao quadrado. Tem outro x aqui? Tem. Mais 8x. Aí você fez, ó, mais espaço. Já eu explico porque desse espaço. Mais. Agora o y. Y ao quadrado. Menos 6y. Que é esse bem aqui. Agora mais espaço. Tudo isso igual. Esse
termo independente aqui, que não tem nem x, nem y, eu vou jogar para o outro membro. Então, vai positivo. Vamos lá, por que eu botei esse quadro bem aqui? Porque como eu quero achar o centro e o raio, é mais fácil achar o centro e o raio se a equação estiver na forma reduzida. Porque basta eu olhar e já identifico o centro e o raio. Na equação geral, não tem como eu identificar logo assim só olhando. Então, é melhor passar para a forma reduzida e depois tirar o centro e o raio. Mas por que 3 espaços? Lembra quando eu falei? Quando eu desenvolvo o quadrado, vai dar 3 valores. Então, aqui tem 1, 2, aqui nós vamos completar o terceiro, para poder aparecer um quadrado. Aqui também é a mesma coisa. Eu vou completar para ficar 3 valores e assim voltar para o quadrado. Vamos lá. Por isso que o nome é completando os quadrados, porque ele não está completo. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar sempre o termo aqui, ó, que está com o termo do meio. Que nesse caso é o que está com x. Eu vou pegar ele, que é aqui em 8. Vou dividir por 2, porque é a metade. 8 dividido por 2, 4. O resultado eu vou elevar ao quadrado. Aí fica 4 ao quadrado, 16. O que é que eu faço? Coloco 16 de um lado e 16 do outro. Por que 16 de um lado e 16 do outro? Porque aqui estou trabalhando com uma equação. O que eu modifico de um lado, eu tenho que modificar do outro para continuar essa equação. Senão, ficaria uma coisa desigual. Então, não seria mais uma equação. Então, para poder não modificar a equação, eu tenho que somar os dois lados ao mesmo tempo. Pronto. Se eu fiz por x, eu vou fazer também por y. Vamos lá. Menos 6. Dividido por 2. Sempre por 2, certo? Agora vai dar aqui menos 3. Eu levo tudo ao quadrado. Isso aqui vai me resultar 9. Vou jogar aqui 9 para um lado e 9 para o outro. Agora é o seguinte, quando eu completo, agora eu vou transformar em quadrados. Aqui é o mais, aqui é o menos, ó. Sempre vai ser o sinal do meio. Agora é o seguinte, aqui, você lembra que aqui, ó, eu vou pegar o x e aqui vai ficar quem? A raiz do que eu coloquei, ó. Quem é a raiz de 16? 4. É como se fosse a raiz do primeiro e a raiz do último. A raiz do primeiro, a raiz de x ao quadrado é x, a raiz de 16 é 4. Aqui é a mesma coisa. A raiz do primeiro vai ser y e a raiz de 9 que eu botei vai ser 3. E aqui desse lado é só juntar tudo. Perceba, 11 mais 9 vai dar 20. 20 mais 16 vai dar 36. Agora, observe uma coisa, bem aqui. Aqui já está na forma reduzida, ó. Se eu desenvolver isso aqui, volta para a equação geral, beleza? Que vai ser o seguinte. Se eu desenvolver o primeiro ao quadrado, tá bem aqui. Aqui é o segundo ao quadrado, 4 ao quadrado, tá bem aqui. E aqui no meio a multiplicação dos 3, como eu falei. 2 vezes 4, 8, 8 vezes x, 8x, tá bem aqui, ó. Porque é a mesma coisa, o primeiro ao quadrado está bem aqui, o segundo ao quadrado, que é 3 ao quadrado, está aqui, e aqui no meio a multiplicação dos 3. 2 vezes 3, 6, 6 vezes y, 6y, então está correto. Então, quem é o centro? O centro é tirado daqui, ó, como já vimos. Aqui forma o centro. Mas não com o mesmo sinal, não, com o sinal trocado. Então, se aqui é mais 4, vem menos 4. Aqui é menos 3, então vem mais 3. Pronto, assim. E quem é o raio? O raio vai ser sempre a raiz de quem está aqui. Raiz de 36. E quem é a raiz de 36? 6. Pronto. Então, ó, determine o centro e o raio. Então, determinando o centro e o raio, já achei o centro e já achei o raio. Então, esse aqui foi o método de completar os quadrados. Então, não esqueçam. Toda vez tem que completar os quadrados, assim eu voltei para a forma reduzida
E depois, na forma reduzida, fica mais fácil de tirar o centro e o raio. Ok? Vamos ver mais um exemplo, para ficar um pouquinho mais claro. Aqui, pessoal. Aqui nesse outro exemplo, nós temos que x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x mais 10y mais 31 igual a 0. Outra equação geral da circunferência. Vamos agora achar pelo mesmo método, certo? Primeiro eu vou fazer o quê? Pelo método anterior, eu vou separar o x do y. Vai ficar x ao quadrado menos 4x mais espaço. Agora o y ao quadrado. Temos o que agora? Y ao quadrado mais 10y mais espaço, tudo isso igual a 31 positivo, passa para o outro lado, 31 negativo. Beleza. Aí bem aqui agora, nós vamos fazer o que? Nós vamos preencher esse espaço, né? Como é que eu faço? Eu pego aqui o termo central, menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2, beleza? Sempre divido por 2 o que está aqui. Elevo ao quadrado. Menos 2 ao quadrado fica 4. Aí eu boto 4 de um lado. E 4 do outro. Agora vamos preencher aqui o do y. Quem é que está aqui em termo do meio é o 10. Sempre pegar o que está com y, fica 10 dividido por 2 vai dar 5. Pego o resultado, elevo ao quadrado, vai dar o quê? 25. Vai ficar 25 de um lado e 25 do outro. Agora vamos pegar e transformar nos quadrados, lembram? X menos... Quem é a raiz de 4? 2. Então fica x menos 2 ao quadrado. Mesma coisa eu vou fazer para o y. Y, o sinal aqui é mais. Quem é a raiz de 25? 5. A raiz de 25 é 5 ao quadrado. Tudo isso igual. Se eu somar 25 mais 4, vai dar 29. 29 para 31, faltam 2. Só que 31 é negativo. Então vai ficar menos 2. Mas espera aí. Aqui já deu um absurdo. Por quê? Porque o raio, aqui fica o raio, mas não existe raio negativo. O raio sempre vai ser positivo aqui. Por quê? Porque o raio está ao quadrado. Tudo que é ao quadrado sempre é positivo, não vai dar negativo. Então, como aqui, quando aqui resulta em um valor negativo, quer dizer que essa circunferência aqui não existe. Essa aqui não é equação da circunferência. Então, essa aqui não é uma equação da circunferência. Aqui, o raio não pode dar negativo. Beleza? Então, aqui não é uma equação de uma circunferência. Por quê? Porque o raio ao quadrado deu negativo. Isso não procede, não tem como o raio ao quadrado dar um valor negativo. Então, esse símbolo aqui, que é um E cortado ao contrário, significa não existe. Agora vamos para o método 2, analisando os coeficientes. Então, pessoal, agora o método 2, ele vai comparar a equação com a equação geral. Quer saber aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado, b ao quadrado menos raio ao quadrado, tudo isso igual a 0. Então, aqui, essa equação geral, se você for um bom observador, é fácil até de decorar, ou mesmo de aprender. Como assim? X ao quadrado, y ao quadrado.
o menos 2a acompanha o x, o menos 2b acompanha o y. É só lembrar que o a é com a abscissa e o b com a ordenada. Mas aqui o que sobrou aqui são os quadrados. Ó. A ao quadrado mais b ao quadrado menos o r ao quadrado. Lembrando que o r estava do lado do segundo membro, passou para o primeiro. Então por isso que é negativo. Estava positivo, passou negativo. Então a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado, tudo isso igual a zero. Isso aqui são os termos independentes. Esse depende de quem? De x e de y. Aqui depende também de x e de y. Vamos lá. Então, a mesma equação geral passada, que eu fiz com o exemplo passado, eu vou fazer agora para o segundo método. Então, como é? Eu vou comparar. Comparar o quê? Essa equação aqui com a equação geral. Então, quando você for resolver pelo segundo método, é bom sempre você anotar a equação geral, essa bem aqui em cima. Depois você vai só comparando e fica fácil. Vamos lá. Primeiro, x ao quadrado, beleza. Y ao quadrado, beleza. Agora aqui, quem é que está com x? É o menos 2a, ok? Quem está com x é o menos 2a. Quem está com x aqui? Mais 8. Ah, então, quem está com x aqui tem que ser igual a quem está com x aqui. O coeficiente de x aqui é menos 2a, igual a quem está com x aqui, que é o 8. Aí eu vou achar a é igual a multiplica aqui por menos 1, para mudar o sinal. Agora, quando eu multipliquei, ficou positivo, aqui ficou negativo. Agora é só dividir. Menos 8 dividido por 2. Então, A vai ficar menos 4. Pronto, agora eu vou comparar o y. O y aqui está com quem? Com menos 6. E o y aqui está com quem? Menos 2b. Ó. Então, menos 2b igual a menos 6. Multiplica por menos 1. Vai ficar menos com menos mais, menos com menos mais. Vai ficar 2b igual a 6. Então, b vai ficar 6 dividido por 2. Então, b vai ficar igual a 3. Então, quem é o centro? O centro é menos 4 e 3. Por quê? Porque o centro é formado por A e B. Agora falta achar o raio, né? Porque ele quer saber o centro e o raio. Como é que eu acho o raio? O raio eu vou usar os termos independentes. Ó. Quem são os termos independentes? A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado. Então, quem sobrou aqui? O menos 11. Então, é igual a menos 11. Então, esse parêntese aqui vai ter que ser igual ao valor aqui do termo independente. Agora é só substituir. Quem é o A? Menos 4. Então, vai ficar menos 4 ao quadrado. Mais quem é o B? O B é 3. 3 ao quadrado. Menos o raio você repete. E ali menos 11. 4 ao quadrado. 16. 3 ao quadrado é 9, que é 3 vezes 3. Menos o raio ao quadrado igual a menos 11. Agora é só juntar aqui, vai dar 25. Menos r ao quadrado igual a menos 11. Deixa o raio sozinho. Isola. Manda esse termo para o outro lado. Vai menos 25. Agora, menos o raio ao quadrado vai ser igual a menos 11 com menos 25. Sinais iguais. Soma e repete sinal. Ou em outras palavras, você está devendo 11 e vai dever mais 25. Então a sua dívida vai aumentar para quanto? A sua dívida vai aumentar para 36. Vamos lá. A sua dívida vai aumentar para 36. Então, multiplica aqui por menos 1. Aí menos com menos, mais. Menos com menos, mais. Tira o quadrado e bota a raiz quadrada. Então, quanto é a raiz quadrada de 36? 6.
Pronto. Ele queria o quê? O centro e o raio. Quem é o centro? Menos 4 e 3. E quem é o raio? 6. Aí pergunta, qual é o método melhor? É o primeiro ou o segundo? Vai de cada um, certo? O primeiro, ele é mais rápido, toma menos espaço. O segundo, sai através de 3 equações. Então, a pessoa escolhe o que se sente mais à vontade. Ok? Vamos agora para o próximo tópico ou exemplo. Vamos lá. Exemplo. Então aqui eu tenho o exemplo 5. Determinar a equação reduzida da circunferência de centro 1 e que passa pelo ponto P 3 menos 1. Então aqui eu tenho o que? Aqui eu tenho o centro e tenho P. O P é um ponto sobre a circunferência, mas eu falei o quê? Para achar a equação reduzida, eu tenho que ter dois valores, de quem? Do centro e do raio. Ele não me deu o raio, então eu tenho que ir atrás do raio primeiro, para depois achar a equação, porque é necessário ter o raio. Como é que eu faço? Toda vez que eu tiver assim, é melhor fazer um desenho para você ter uma noção, e ver como vai ser o seu cálculo. Vamos lá. Pronto. Aqui eu tenho o desenho daqui. Vamos lá. Eu vou preencher os valores. Aqui eu tenho um centro. O centro é formado por quê? 1 e 1. Então aqui é 1. E aqui é 1. Então formou 1 e 1. Agora, aqui eu tenho um ponto na circunferência. Ó. O ponto que ele falou que é 3 e menos 1. Então, como é que eu faço para achar agora o raio? Ó, se você notar, o raio é a distância do centro a um ponto da extremidade, né? Então, se eu ligar daqui para cá, eu tenho o raio. Ó, se eu ligar daqui para cá, eu tenho o raio. Então, logo, eu tenho uma distância de dois pontos. De quem? O centro. E aqui do ponto P. Essa distância já é o raio. Então, vamos calcular a distância entre dois pontos. Distância de C para P. Vai ficar o que? A raiz menos x de P menos x de C ao quadrado mais y de P menos y de C ao quadrado. Então, pessoal, não esquecendo que a distância de dois pontos vai ser usada bastante em circunferência, certo? Tanto essa como também aqui calcular o ponto médio. Então, essas duas fórmulas de distância de dois pontos e o ponto médio você tem que saber. Vamos lá, a distância de C para P vai ser igual. Quem é o x de P? O x de P, eu olho aqui, é 3, que é o primeiro valor. Menos o x de C, que é o primeiro valor aqui, 3 menos 1. Mais, quem é o y de P? É menos 1. Menos y de C, que é 1. Tudo isso ao quadrado. Então, distância de C para P vai ser igual a raiz quadrada. Aí 3 tira 1 dá 2, fica 2 ao quadrado. Menos 1 com menos 1, deve 1, deve outro, vai dever 2. Tudo isso ao quadrado. Agora é só calcular a raiz. 2 ao quadrado é 4, mais menos 2 ao quadrado também é 4. Agora 4 mais 4, 8. É necessário tirar daqui? Não. Por quê? Porque lá na fórmula vai estar raio ao quadrado. Aí, como está ao quadrado, a raiz aparece. Então, esse aqui é o raio. Então, o raio, a distância aqui é raiz de 8. Qual é a fórmula
da equação reduzida, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, tudo isso igual ao raio ao quadrado. Mas quem é o centro? Vamos substituir. A x menos o centro é 1. E o outro valor do centro também é 1, né? Ó, 1 e 1. E quem é o raio? Raiz de 8. Fica raiz de 8 ao quadrado. Então, agora, x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. Corto 2 com a raiz. Sobra aqui 8. Então, pronto. Essa é a resposta final da questão. Essa é a equação reduzida desta circunferência. Ok? Agora vamos para mais um tópico. Posições relativas entre ponto e circunferência. Aqui eu tenho uma circunferência e bem aqui o centro. Ok? Agora eu vou marcar 3 pontos nessa circunferência. Vamos lá. Marquei um ponto aqui. Marquei um ponto. E marquei outro ponto. Então, marquei 3 pontos aqui nesse plano. Então, vamos agora analisar quando o ponto vai ser interno à circunferência, da parte de dentro. Quando é que o ponto vai ser sobre a circunferência. E quando é que esse ponto vai estar na parte externa da circunferência, na parte de fora da circunferência. Então, vamos observar uma coisa. Toda circunferência ela possui um raio. Certo? Então, toda circunferência possui um raio. Então, agora eu vou olhar a distância do ponto vermelho ao centro. Agora a distância do ponto verde ao centro e a distância do ponto azul ao centro. Para saber se é interna ou sobre ou externa, basta você observar a distância do ponto ao centro. Como assim? E comparar com o raio. Olha só. Esse tamanho aqui, essa distância, é menor do que o raio, não é? Então, quando isso acontecer, eu falo que ela é interna. Um ponto é interno. Quando a distância do ponto dado ao centro for exatamente igual ao raio, eu falo que ele está sobre a circunferência. E agora, se a distância, calcular a distância do ponto que ele me deu, do ponto P ao centro, e for maior do que o raio, olha só, essa distância aqui eu dava para perceber que é maior do que o raio. Então, quando isso acontecer, eu falo que o ponto é externo à circunferência. Pois, vamos aqui para o esquema. Olha só, distância do ponto P ao centro for menor do que o raio, eu falei o quê? Que é esse ponto vermelho, olha só o ponto P é interno à circunferência. Se a distância for exatamente igual ao raio, que é o ponto verde, eu falo que o P pertence à circunferência. E agora, se a distância de P para C for maior do que o raio, que é o ponto azul, eu falo que esse ponto é externo à circunferência. Então, só tem esses 3 casos, ou é interno, ou pertence, ou é externo, ok? Então, para saber, é só calcular a distância entre 2 pontos. Então, aqui você vai fazer as suas observações a partir da fórmula da distância entre 2 pontos. Exemplo 6. Determinar a posição relativa entre a circunferência de equação e o ponto P21. Agora vamos identificar se esse ponto é interno, se pertence ou é externo à circunferência. Então, observe uma coisa. A equação está na forma geral, mas para mim descobrir a posição desse ponto P, eu tenho que saber o centro da circunferência.
Então, nesse caso aqui, eu vou ter que transformar para reduzida, para depois achar a distância entre o centro e o ponto P, beleza? Então, vamos ter que fazer o que primeiro? Achar o centro. Eu acho o centro através da forma reduzida. Só lembrando, como é que eu vou fazer? Vou fazer pelo primeiro método. Separar o x do y. Separar o x do y, vamos lá. Desmarcar aqui. Vai ficar x ao quadrado menos 6x daqui. Agora, mais, lembra? Eu vou botar aqui agora aqui, o espaço. Agora eu vou pegar o y, mais y ao quadrado. Depois do y ao quadrado eu vou pegar menos 2y. Agora, mais espaço. Tudo isso igual. O 6 está positivo, passa negativo. Eu estou usando o método de completar os quadrados. Vou só tirar aqui essa janela aqui para continuar. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o que está aqui no meio, que é o menos 6. Vou dividir por 2, que é o método. Se eu dividir por 2 vai dar menos 3. Agora eu vou levar ao quadrado. Isso aqui vai me dar 9. E daqui eu vou fazer o quê? Botar 9 de um lado e 9 do outro. Não esqueçam, 9 no primeiro membro, 9 no segundo membro. Se eu fiz com x, eu vou fazer agora para o y. Quem que está aqui, ó, o termo do meio é o menos 2. Então fica menos 2. Dividido para 2 vai dar menos 1. Agora eu vou levar ao quadrado, que vai dar 1. 1 do lado e 1 do outro. Pronto, depois que eu preenchi aqui, completei os quadrados, agora eu vou passar para a forma reduzida, que vai ser x, qual é o sinal daqui, ó? Menos, sempre na raiz agora, ó, raiz de 9, 3, ficou x menos 3 ao quadrado, mais a mesma coisa com y, quem que está aqui no meio é o sinal de menos, quanto é raiz de 1 é 1 ao quadrado. Agora, 9 tira 6 dá 3, 3 mais 1 dá 4. Pronto, isso aí já está na forma reduzida. Agora eu vou tirar o centro, né? Mas quem é o centro? O centro é formado por esse 2. Esse que forma o centro. Então o centro vai ser formado. Não esqueçam, troque o sinal. Menos 3, então vai ficar 3. Menos 1 vai ficar 1. Porque é x menos o a e y menos o b. Então o a é 3 e o b é 1. Pronto, agora para achar a posição eu vou pegar o centro e o ponto que ele me deu e calcular a distância entre dois pontos. Viu como avisei? Vamos usar a distância entre dois pontos várias vezes. Distância de C a P. Vai ficar x de P menos x de C ao quadrado mais y de P menos y de C ao quadrado. Pronto. Agora eu vou pegar e substituir os valores. Quem é x de P? 2. Menos quem é x de C, que é o centro? 3. Mais quem é o y de P? Y de P é 1. Menos o y de C também é 1. Isso aqui vai gerar o quê? 2 menos 3 menos 1 ao quadrado. 1 menos 1 dá 0 ao quadrado. Agora vai ficar menos 1 ao quadrado fica 1 positivo. 0 ao quadrado é 0. Então fica a raiz de 1. Quanto é a raiz de 1? É 1. Pronto. Pessoal, agora quando eu achei a distância aqui de C para P, eu vou comparar com o raio. Mas que é um raio bem aqui, ó. Não esqueça, o raio não é 4, é a raiz de
4. Que a raiz de 4 é 2. Por que sempre bota raiz? Porque a fórmula aparece raio ao quadrado. Então, quem é o raio ao quadrado? Ó, 4. Então, tira a raiz, tira o quadrado e bota a raiz. Por isso que aparece raiz de 4. Vamos lá. Distância de C para P. Aí eu pergunto, essa distância de C para P, ela é maior ou é menor do que o raio? Menor, olha aqui que é 1 e aqui o raio é 2. Então, distância de C para P é menor do que o raio. Se é menor, eu falo que esse ponto aqui é interno. Logo, P é interno. Ok? Então, exemplo 6 foi finalizado. Vamos agora para o próximo exemplo. Exemplo 7. Verificar a posição dos pontos P1, P2, P3 em relação à circunferência de equação. Aqui, então, é a mesma coisa do anterior, só que agora ele deu já a equação na forma reduzida. Então, isso ajuda a ganhar tempo. Mas, em compensação, vamos ter que testar aqui o ponto P1, o ponto P2 e o ponto P3. Então, vamos. Quem é o centro? O centro é formado por esses dois valores, né? Então, centro... Eu vou pegar aqui quem? Não vou pegar menos 2, eu vou trocar o sinal. 2, aqui não é 4, vou pegar menos 4. Porque sempre eu troco por causa da fórmula. Agora o raio vai ser a raiz de 25. Então, logo o raio vai ser 5. Vamos lá. Primeiro vamos calcular a distância de C a P1. A fórmula x de P menos x de C ao quadrado mais y de P menos y de C ao quadrado. Então, essa distância vai ser igual. Vamos lá. X de C. X de C é 2. Vamos lá, começar por P logo. X de P1 é 5. 5. Opa, vamos pegar aqui. 5. Menos o x de C, que é 2. Quem é o y de P? O y de P é 0. O y de C, menos 4. Só que menos, com menos daqui vai ficar mais 4 ao quadrado. Aí agora, 5 tirar 2 dá 3 ao quadrado. 4 mais 0 continua 4 ao quadrado. Resolvendo vai ficar 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16. Logo se eu somar os 2 vai dar 25 e a raiz de 25 é 5. Vamos calcular agora a distância de C a P2. Que a fórmula vai ser a mesma. X de P menos x de C ao quadrado mais y de P menos y de C ao quadrado. Aqui eu tenho x de, agora de P2, né? X de P2 é 4, menos x do centro, que é 2. Y de P2 é 0. O y daqui é menos 4, de novo menos com menos mais. Vamos lá. Ao quadrado. 4 tirar 2 dá 2, aí fica 2 ao quadrado. 4 mais 0 é 4, aí fica 4 ao quadrado. Agora 2 ao quadrado é 4.
4 ao quadrado, 16. Se eu somar os dois, vai dar raiz de 20. Vamos agora para a distância de C a P3. X de P menos x de C ao quadrado mais y de P menos y de C ao quadrado. Aqui vamos ter que a distância vai ser igual. Quem é o x de P3? É 6. Menos o x do centro é 2 ao quadrado. O y de P é 2. Menos o y é menos 4, aí menos com menos vai dar mais ao quadrado. Agora é só resolver. 6 tirar 2 dá 4. 4 ao quadrado. 4 mais 2 dá 6. E fica 6 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. E 6 ao quadrado, 36. Mais quadrado de... Se eu somar isso aqui, vai dar 52. E agora é só analisar. 5, e aqui deu 5. Olha só, a distância de C a P, do centro ao P, deu também. Então esse ponto aqui, ok? Eu falo que pertence a circunferência. Por que pertence a circunferência? Porque a distância é exatamente igual ao raio. Ó. Agora, raiz de 20, ela é menor do que 5. Por que é menor do que 5? Porque 5 vezes 5 é 25, então é maior do que 20. Então, a raiz de 20 é 4, alguma coisa. Logo, a raiz de 20 é menor do que 5, porque a raiz disso aqui vai dar 4, alguma coisa. Porque se pegar 5 vezes 5 é 25, então passa de 20. Então, raiz de 20 é menor do que o raio. Por quê? Porque o raio é 5. Isso aqui é 4, alguma coisa. Logo, posso dizer que esse ponto aqui é interno. E aqui, 52. É bem maior do que 5. A raiz de 52 é maior do que 5. Por quê? A raiz de 7 é 7 vezes 7 dá 49. A raiz de 49 é 7. Então, 52 é maior que 49. Então, essa aqui é 7, alguma coisa, essa raiz. Então, se é maior, então isso aqui é externo. Ok? Com essa questão, com esse exemplo, eu finalizo aqui uma introdução sobre circunferência. Bons estudos e até a próxima.